E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava ali nas aldeias ao redor ensinando e após a morte de João Batista, ele chama seus discípulos para se afastar. Então eles entram no barco e vão atravessar o lago ali. Mas tinham muitas pessoas indo e vindo e elas viram eles fazendo isso. Elas viram eles partindo e elas acompanharam, elas seguiram Jesus e os seus discípulos. E em João 6, vai contar que quando Jesus desce do outro lado, eles olham, já tinham pessoas lá. Eles chegaram primeiro que Jesus. Em Marcos também fala, lá em Marcos 6, que Jesus ele se compadece daquelas pessoas, porque aquela multidão parece ovelhas sem pastor. Né? Nós sabemos que ovelha sem pastor, ela não tem cuidado, ela corre perigo. E Jesus teve compaixão daquela multidão e resolveu ficar ali e ensiná-las. Depois de um certo tempo, né, passou-se o dia, já estava atardecendo. Uma eternidade depois. E quando Jesus olha para aquela multidão, ele pensa então que elas poderiam já estar com fome, né? E no versículo 5 fala: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muito capim. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nessa história, nós podemos ver algumas situações. Uma é que Jesus testa os seus discípulos, né? Ele já sabia o que ele iria fazer, mas ele pergunta como que iriam alimentar aquela multidão. E eu fico pensando, Filipe, quando responde, apesar dele já ter caminhado com Jesus, apesar dele já ter visto milagres, né? Jesus já tinha feito milagres ali, já tinha sinais que ele era o Messias, e eles ainda falam que nem se eles tivessem dinheiro para comprar tantos pães, conseguiriam alimentar aquela multidão. Ele poderia muito bem ter falado, né? Senhor, tu és o mestre, tu pode alimentar essa multidão, tu consegue fazer isso. Mas aí vem outro discípulo e vai e lembra que tem um menino que está lá com 5 pães e 2 peixes. Ele fala aquilo, mas ao mesmo tempo ele já completa, dizendo, mas não vai adiantar, né? O que é 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas aí? E Jesus vai e faz um milagre. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes daquele menino que talvez fosse o lanche daquele rapaz que estava ali, porque tinha várias pessoas, né, peregrinas indo e vindo. Aquele rapaz poderia ser um deles que estava ali com o seu lanchinho. E aquele rapaz dá tudo que ele tem. Provavelmente era tudo que ele tinha, porque eles contaram ali e ele entregou tudo. Ele poderia muito bem, quando viu que tinha tanta gente ali, eles poderiam ficar com fome, ele poderia pegar e comer sozinho, né? Guardar ali ou esconder, mas não, ele entregou. E Jesus faz então um milagre, ele levanta os pães e os peixes e agradece e reparte. Então ele vai repartindo e dá de todo mundo comer e ainda sobra. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. There's no way. There's no way.
Então, Jesus ainda fala para os seus discípulos, né, recolherem todo o que sobrou ali para não estragar. Não é que foi o farelo dos pães que as pessoas estavam comendo, é o que era para não estragar. Então, cada um dos discípulos provavelmente pegou um cesto e cada um conseguiu encher um cesto. Então, foi muita comida. Jesus fez esse milagre. E isso foi um sinal de que ele era o Messias, ele era o profeta que as pessoas estavam esperando. E toda aquela multidão pôde ver o poder de Jesus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da história e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Agora vamos ficar com alguns erros de gravações. Sabe de todas as coisas. Eu esqueci o que eu ia falar mais, calma aí. Tu estava com o cesto, como é que é? Talvez cada um dos discípulos estavam ali. Agora eu fiquei rindo. 3 dias depois. 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã com certeza. Não é arrecadando. Now the world don't move.